Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Olhar Empreendedor. E hoje vamos falar sobre um tema que está na boca do povo, um tema muito bacana, que todo mundo fala um pouco sobre o tema, né? Que é empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. E para poder falar sobre esse tema, nada melhor como um especialista, uma pessoa super reconhecida no mercado, para conversar com a gente sobre esse assunto. Marcos Fábio. Muito bem, Felipe, Prazer ter bacana. você com a gente. Marcos Fábio, que é diretor da MF Gestão de Negócios, empreendedor, palestrante e facilitador do Empretec. Vamos lá, Marcos, para começar, o que é empreendedorismo e como que ele entrou na sua vida? Bom, na verdade, se você for pegar no conceito do empreender, né? Se você for lá no dicionário e procurar o conceito de empreender, normalmente isso está atrelado a quem arrisca o seu capital para criar um negócio, que pode ser um negócio ligado a um negócio tradicional, a uma startup. Normalmente é essa associação que as pessoas fazem do que é ser um empreendedor ou o que é empreender, é quando você constrói um negócio. Só que os estudos de empreendedorismo, eles não são recentes, eles já remontam já de longa data. Então nós temos autores como Filion, por exemplo, que já vem falando, por exemplo, de que o empreendedorismo é quando você tem a capacidade de realizar alguma coisa. Tanto é que o David McClelland, que foi um dos precursores aí dos estudos do comportamento empreendedor, isso lá na década de 60 ainda, ele começou a pesquisar ao redor do mundo todas as pessoas de sucesso, as pessoas que tinham um relativo sucesso independentemente do país. Se o país era um país muito rico, um país muito pobre, e ele começou a entender que essas pessoas de sucesso, independentemente da condição econômica do país ou da condição de vida, tinham características parecidas, tinham comportamentos parecidos. Então, dali começa já uma definição de que o empreender está ligado ao comportamento, né? Ao comportamento empreendedor. E que você pode ter esse comportamento empreendedor tanto criando um negócio, realizando um negócio novo, uma empresa, mas como também pode ser o intraempreendedor, que são aquelas pessoas que empreendem dentro de uma empresa, no seu cargo, na sua função, são os funcionários empreendedores. Ou você também pode ter, por exemplo, pais empreendedores que empreendem, realizam um jeito de criar os filhos diferentes. Você pode ter um presidente de associação comunitária, que às vezes ele é um funcionário de uma empresa, mas se candidatou ali na presidência da associação do bairro e ali ele empreende, ele realiza muitas coisas. As bases motivacionais que suportaram o estudo de David McClelland leva muito para a característica do comportamento empreendedor ligado à realização. Então, nós estamos falando que os empreendedores são aquelas pessoas que realizam coisas. Bom, e aí, feito isso, né, você perguntou como é que o empreendedorismo entrou na minha vida. Na verdade, Felipe, eu sou filho de uma professora e de um autônomo, né, como se dizia na época. Meu pai sempre foi autônomo, meu pai teve muito pouco tempo de carteira assinada. E o meu pai era uma pessoa que se dedicava, ele era um pequeno industrial de carvão, né, na minha terra natal, que é Itabirito. Então, meu pai se dedicava a produzir carvão e, na época, ele levava isso no lombo de burro, né, de tropas de burro para a antiga usina Queiroz Júnior, hoje VDL, para poder vender isso lá. Ele voltava para a roça, fazia mais carvão, isso na época, né, não tinha essa questão de sustentabilidade, lei ambiental, então você cortava mata que podia ser eucalipto ou mata nativa mesmo. E o meu pai foi crescendo, dali ele trocou a tropa de burros por um pequeno caminhão Chevrolet na época, um Chevrolet 57. Depois ele foi evoluindo. E quando eu nasci, eu fui observando esse comportamento do meu pai de realizar as coisas. E o meu pai sempre foi uma pessoa que realizou muitas coisas, não somente na profissão dele, mas, por exemplo, ele sempre ajudou nas festas da igreja, então ele ajudava, ele era o festeiro da paróquia, então ajudava a empreender as quermesses, aquelas coisas para arrecadar fundos para a igreja. Então eu vi ali sempre um amor pelo trabalho, uma paixão pelo trabalho e também uma natureza de realização muito grande.
Mas até então, naquela época, ainda muito jovem, nunca me achei empreendedor, essa que é a verdade. Porque de outro lado, a minha mãe, como professora, falava, né? Não, meu filho, estuda. Aquela história, né? Esse negócio de ser autônomo é muito difícil, vai estudar, vai trabalhar. E minha cidade é terra de mineração. Vai trabalhar na mineradora, na época tinha uma mineradora, hoje é Vale, antes era MBR. E tanto é que eu, com 14 anos de idade, saí do ensino. Na época a gente falava segundo grau, hoje ensino médio, e eu fui estudar na Escola Técnica Federal de Ouro Preto, depois virou Cefet, hoje acho que é IFMG, que é uma escola que tem uma tradição de formação de mineração, metalurgia, e dali eu achava que eu ia, né, me formando em técnico em mineração, que eu iria trabalhar numa mineradora. Mas acabou que ali mais ou menos eu me formei no ensino na Escola Técnica em 1989. Em 1990 eu fiz um concurso e fui trabalhar na prefeitura de Itabirito. E ali eu fui entender realmente o que era o mundo do trabalho, e o que eu estava trabalhando não tinha nada a ver com o que eu havia formado. Eu era encarregado de transportes. Quer dizer, nada a ver não, porque no curso de mineração a gente teve uma disciplina de materiais que eu gostava muito, que era equipamentos de mineração. Então eu lidava ali como manutenção. Mas foi ali em 1994, eu funcionário da prefeitura, eu tinha sido promovido ao gerente da rodoviária da minha cidade. Interessante isso, a cidade inaugurou um terminal rodoviário e a rodoviária era muito parada. Os ônibus ainda não passavam por fora. Eu falei, eu tenho que gerar movimento nisso aqui. E aí eu fiz uma feira do comércio, aproveitei que lá era grande e tal, e empreendi lá uma feira do comércio. Chamei os comerciantes, realizei, contratei um trio elétrico, botei o povo lá e foi uma festa. Com quantos anos? Isso, nossa, Felipe, eu tinha o quê? Isso foi em 90, na verdade foi em 92, então eu tinha 20 anos, né? Nossa. 20 anos. E aí, eu lembro que o presidente da associação comercial na época era uma pessoa que, né, assim, muito querida na cidade. Eu conversei com ele, ele topou o projeto e tal. E quando eu empreendi essa feira, para poder gerar movimento no terminal rodoviário, eu chamei a atenção de uma pessoa chamada Deusdedite Ferreira de Aguiar, pessoa que eu gosto muito, que falou assim, esse cara é diferente, né? Podia ter ficado cruzado aí, funcionário público de braços cruzados e tal. E aí ele falou assim, eu queria conversar com você. Ele participou da feira, ele era o secretário de Desenvolvimento Econômico, de Indústria e Comércio na época, e eu fiz a feira sem conversar com ele, já fui empreendendo as coisas e tal. E o prefeito me deu os parabéns e tal. Falou assim, queria conversar com você. E aí terminou essa feira, eu fui conversar com ele. Ele falou, olha, nós estamos participando de um programa do Sebrae e a gente quer trazer o Sebrae para o município. E não tinha lá um balcão Sebrae na época, tal, e tinha um programa chamado PRODER, Programa de Emprego e Renda. E dentro da parceria, a prefeitura precisa de indicar um funcionário que vai ser a pessoa treinada pelo Sebrae para poder trazer o Sebrae para dentro do município, com essas coisas todas e tal. Mas tem um problema, vai ter que trabalhar final de semana, à noite. Tá falando, não, isso não é problema para mim, não, isso nunca foi. E aí eu fui indicado para trabalhar nesse programa e eu falo que eu devo a minha vida a isso. Porque ali eu fui conhecer a fundo o Sebrae me qualificou muito, eu fiz muitos cursos, ali eu fui aprender o que era empreender de verdade e ali eu descobri que eu acabei empreendendo, né? Porque eu não imaginava que fazia aquilo. Então, o empreendedorismo entrou na minha vida desse jeito, né? Eu começando a realizar algumas coisas, mas até ali eu nunca tinha imaginado em ter um negócio próprio, nada. A minha visão eu fui uma pessoa que realizei ali. Aí depois que eu comecei a trabalhar com o Sebrae e tal, e conquistei muitos amigos ali dentro do Sebrae, mesmo não sendo funcionários, e eles sempre me admiravam pela capacidade do realizar. Era tipo assim, Marcos Fábio, vamos fazer isso? Vamos, eu já pegava, já fazia, me planejava, coisas que depois é que eu fui entender esse comportamento de planejamento, de iniciativa e por aí fora. Então foi desse jeito que o empreendedorismo entrou na minha vida. Que bacana. Eu fico vendo, escutando você falando assim, o que eu percebo? Que então a pessoa ser empreendedora ou não tem nada a ver com a criação dela. Por exemplo, você já tinha uma mãe que era totalmente conservadora, Muito estuda, conservadora. vai pra escola,
vai lá, um emprego. Um pai que era autônomo, então é um empreendedor por ser autônomo. E tinha o Marcos Fábio, que tava lá no trio elétrico, naquela loucura, empreendendo. E tem uma coisa interessante que você me fez lembrar, que era assim, minha mãe, por ser conservadora e ela era professora, minha mãe era aquela que tentava organizar as coisas. Meu pai também já teve lanchonete, arrendou lanchonete, teve uma autoescola, foi a primeira autoescola da minha cidade, mas ele sempre realizou essas coisas meio sem planejamento, meio desorganizado. O negócio dele era fazer, realizar. E é o brasileiro, né? É. E aí a minha mãe, não, minha mãe já chegava para organizar as coisas. Eu lembro que tinha um livro da autoescola lá em casa, com a foto de todos os alunos, com a ficha, tudo fichadinho, bonitinho. E eu vi aquilo e eu percebia muitos traços de organização na minha mãe. E eu gostava daquilo, porque eu achava meu pai muito desorganizado. Então, do mesmo jeito que ele empreendia, mas era desorganizado, então faltava dinheiro. E aí, com meus 14 anos de idade, e meu pai já começou a não enxergar muito de perto, né? Que a idade afeta todos nós e tal. Eu também já tô assim hoje. Eu conferi os talões de cheque do meu pai na época, né? E aí, a hora que eu via lá os cheques que meu pai dava, o dinheiro que tinha para entrar, a hora que eu olhava o extrato do meu pai, eu olhava pro meu pai e falava assim: não vai fechar a conta. Ele, não, mas não esquenta não, que esse cheque que tá aí pra semana que vem, eu vou fazer mais uma viagem de carvão e nós vamos cobrir isso. Então eu vivia naquela corda bramba e só depois, mais tarde, eu fui entender que eu ajudava meu pai a fazer gestão financeira, tentar fazer um fluxo de caixa. Eu não tinha essa noção. Mas essa coisa de organização, eu digo que eu herdei muito da minha mãe e essa parte do realizar, do fazer, veio do meu pai. Bacana. Outro ponto que você tocou, que eu acho interessante, que as pessoas costumam muito vincular empreender com CNPJ. Eu só sou um empreendedor se eu tenho um CNPJ, se eu tenho uma empresa. E você mesmo disse que para empreender não é necessariamente ter uma empresa, e sim realizar. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse tema que o pessoal fala muito, que é o intraempreendedorismo. Porque as pessoas pesquisam muito na internet, colocam lá o tema e não acham muita coisa conceitual, entendeu? Eu queria entender do Marcos Fábio, pela vivência que ele tem, o que seria uma pessoa intraempreendedor e como que a pessoa, se a pessoa ela desperta isso, ou se ela já tem que ter aquele, sabe, aquele gás para ser empreendedor, aquele viés empreendedor. Ó, eu conheci pessoas ao longo dessa, 23 anos de carreira, ao longo dessa minha trajetória empreendendo, eu conheci pessoas que têm esse traço nato, ou seja, já veio com eles, e conheci pessoas que ao longo da sua vida se descobriu, né? Como eu sou uma pessoa muito ligada ao conhecimento e eu empreendo a partir do conhecimento, eu tive alunos, por exemplo, que a vida inteira trabalharam de empregado, fizeram carreira dentro de uma grande empresa e depois saíram e montaram o seu negócio, mas já vinham empreendendo dentro da sua própria função. Então vamos entender isso. Vamos imaginar que você tem aí um funcionário auxiliar administrativo e ele trabalha lá na empresa, empregado, e ele começa a perceber um problema da empresa, uma dor da empresa. Por exemplo, ele começa a perceber que a empresa é um pouco desorganizada financeiramente. E ele, por iniciativa própria, né, estudou alguma coisa, aprendeu alguma coisa, vai lá e implementa um determinado tipo de controle, uma planilha, um sistema para melhorar a gestão financeira daquela empresa. Bom, essa pessoa empreendeu. Porque um dos comportamentos ligados ao empreendedorismo é a iniciativa. Então, o que significa a componente da iniciativa? É você fazer as coisas antes de solicitado ou forçado pelas circunstâncias, né? Você fazer mesmo que ninguém tenha te pedido. Porque normalmente o funcionário tradicional, ele está lá fazendo a função dele e fica lá naquele perfil de cargo na caixinha e às vezes ele até percebeu uma necessidade, mas ele entende que não é dele, que não precisa disso, e o que ele acabava fazendo? Ou melhor, ele acabava não fazendo. E o empreendedor é esse que vai lá e realiza, né? Então, quando a gente olha para isso, todas as vezes que quem estiver nos ouvindo, né, não importa se é um funcionário de uma empresa, se é uma pessoa, se é um estudante ainda, ele pode empreender. Eu tenho uma história que eu conto,
que eu sempre fui bom aluno, eu entrei na faculdade mais tarde, porque logo quando eu me formei no ensino médio, meu pai falava que não tinha dinheiro para me sustentar, e naquela época fazer uma universidade federal era muito concorrido, então só pessoas que vieram de escolas particulares faziam um cursinho e tal. Então eu fui estudar mais tarde, eu me formei, eu saí do ensino médio com 18 anos e fui fazer meu vestibular, eu tinha 22 anos, então entrei 4 anos mais tarde. E aí eu era daquelas pessoas que eu prestava muita atenção, o meu caderno era cheio dos resumos, e aí tinha aquela turma que não gostava de estudar e que queria os resumos, eu vendia os resumos, então era, né, sempre criando uma maneira de valorizar também o meu trabalho. Então, na verdade, quando você pergunta isso do intraempreendedor, né, ou essas pessoas que realizam coisas internas, muitas empresas hoje, inclusive, têm programas de reconhecimento. Quando o funcionário traz ali uma boa ideia ou implementa alguma coisa que aquilo gera ou uma economia, um retorno financeiro para a empresa, reconhece isso. Então, quando nós estamos falando, Felipe, de intraempreendedor ou de empreendedorismo, não importa, não significa que você tem que montar uma empresa para fazer isso. Eu tenho muita história para contar que não tem a ver com a empresa. Eu me formei quando eu saí do grupo escolar, que a gente ia até o 4º ano de grupo, então em 1982 a minha turma de grupo, que era uma turma muito unida, uma cidade do interior muito pequena, a gente estudava sempre, a gente acabava sempre ia para o mesmo grupo, aí a hora que ia para o ensino médio era para o mesmo colégio, era aquela coisa, né? E a gente veio com uma turma que veio desde o jardim de infância juntos, estudamos até o 4º ano de grupo, aquela turma unida e tal. Em 1982, a época da melhor seleção brasileira que teve, considerada a seleção canarinho, e um detalhe, Telê Santana é da minha cidade natal, Itabirito. Então tinha aquela coisa, né? E foi uma seleção que não foi campeã, mas que deixou saudade. E em 1982 estávamos ali formando no 4º ano de grupo para ir para a 5ª série. E o tempo passou. E aí, anos mais tarde, a minha terra natal tem uma festa, dessas festas de interior tradicionais, chama Julie Fest. Eu encontro uma colega de grupo daquela época. E aí ela me chamou e falou assim: nossa, Marcos, a gente podia juntar aquela turma, né? Que saudade, a gente era tão unido. E aí eu falei para ela assim, não, podia não. Você não fala para uma pessoa que é movida para realização nesse tempo verbal podia, queria. Aliás, tem uma música que eu uso em palestra minha, que é aquela epitáfio, devia ter, amado mais. Eu falei, essa música é do defunto, porque devia ter, podia ter, é porque ele já está morto, ele não tem mais nada para fazer, não quer fazer, não tem que realizar. Eu falei, podia não, nós vamos fazer. Já tinha Facebook, já tinha. E nessa época, quando eu fui estudar em Ouro Preto, o Marcelo e o Cristiano foram estudar comigo lá também. A gente montou uma república juntos e a gente tinha se formado, né, nesse mesmo grupo, todos juntos. Aí montamos o grupo do WhatsApp com o Marcelo, com o Cristiano, com essa menina que é a Kiki. Daí a pouco a gente começou a colocar mais gente no grupo. E isso foi no encontro nessa festa que ela falou comigo. Isso foi no domingo. Nessa semana a gente já tinha pesquisado. Aí a Cláudia Melilo, que é uma colega também de escola, falou, não, eu estou aqui em Itabirito, eu vou lá no grupo. E aí pegou lá a relação de formandos do ano de 1982, pegou o nome de todo mundo e a gente foi jogando no Facebook e tal, e procura dali, pesquisa dali. Montamos o grupo. Já na sexta-feira já estávamos com 30 e tantas pessoas no grupo. Aí foi uma delícia. Bom, agora precisávamos de localizar as professoras. E não só as professoras, a diretora. E é interessante essa passagem do tempo, porque assim, você imagina que naquela época, você com 10 anos de idade, que a sua professora era velha. Anciã, né? Anciã. E na verdade não, eram jovens de 18 anos, mas na época a gente pensava que eram muito mais velhos. Uhum. E eu até perguntei, nossa, será que elas vão estar vivas ainda? Mas aí, né? Porque tinha aquela impressão de que era muito mais velho e tal. Uhum. E hoje eu vejo, né, as professoras das minhas filhas, o quanto elas são jovens, né? Eu falei, mas será que as professoras na época eram tão jovens? Mas o fato é que estava todo mundo vivo, graças a Deus e tal. E aí a gente foi também colocando as professoras e tal. E aí a gente marcou que no julho do ano seguinte, na época da festa, isso tinha acontecido em 2016,
Em 2017, a gente fazia 35 anos de formado e a gente resolveu fazer encontro. Aí nisso veio a Margarete, que estava com o tempo mais disponível, ajudou a fazer camisa, recolheu dinheiro e a gente queria fazer arroz de forno, que é arroz temperado, que era na hora da merenda que a gente mais gostava, o agrega e tal. Pois então, localizamos a mesma cantineira da época e aí, num belo julho, a gente fez a aula da saudade com todo mundo. 35 anos depois, naquele mesmo grupo, a turma se reunindo. Bom, mas o que essa história tem a ver com empreender? Bom, isso tudo só aconteceu porque alguém resolveu começar, que no caso fui eu. Mas aí não é para trazer parecendo arrogância. Alguém teve que começar, esse alguém começou. E uma coisa interessante na vida dos empreendedores é que quando você começa um projeto e esse projeto tem uma causa bacana, vão aparecer pessoas chaves no meio do caminho, que é um outro comportamento empreendedor, que é a sua capacidade de manter network, de manter relações. E essas pessoas foram aparecendo e foram ajudando e somaram no projeto, porque o projeto era legal pra caramba e o projeto deixou de ser meu e virou um projeto de todo mundo, obviamente. E aí curtimos pra caramba, foi legal, comemos o arroz de forno e foi muito legal. Então, o que eu quero dizer com essa história é que isso só aconteceu porque alguém resolveu empreender, alguém realizar. Então, o comportamento empreendedor ele tem a ver com você realizar algo que você deseja, né? Então, é isso que é importante. Entendi. Então, se eu fosse resumir, empreender seria ação. Eu não consigo empreender sem ação. Eu Claro tenho que que ter não. ação para poder correr atrás, tenho que ter ação para poder desenvolver. Então, não adianta nada eu ter a melhor ideia do mundo, sendo que eu não pego essa ideia e coloco ação nela. Tanto é que a palavra realização termina com o quê? Ação. Com ação. E aí, quando a gente vai pensando nessa história, quando eu conheci o Sebrae, então eu tinha 20 anos de idade, e aí os técnicos do Sebrae vieram, me ensinaram. Aí o Rafael Lucchesi me apresentou a calculadora HP12C, matemática financeira, eu fiquei maravilhado com aquilo. Aí eu comecei a entender o que era o plano de negócio, como é que você planejava negócio, e aí eu dava orientação para essas pessoas, mas eu dava essa orientação a partir do que eu tinha aprendido, eu nunca tinha empreendido. E aí foi então que por causa disso eu tomei a decisão de fazer administração de empresas. E aí, 2 anos depois, aos 22 anos, eu passei no vestibular. Naquela época ainda tinha o vestibular concorrido e tal, mas eu passei numa faculdade particular, eu realmente não tinha condição de passar numa federal, até mesmo porque tinha aula durante o dia, eu precisava trabalhar para me manter e tal. E aí, foi muito interessante, que aí veio o primeiro período e eu sempre muito interessado, porque eu já sabia o que eu queria, já tinha aprendido muita coisa e tal. E aí, quando foi no segundo período, na aula de finanças, eu tive que comprar uma calculadora HP12C. Essa calculadora hoje está lá na empresa, num quadro, na entrada, porque eu respeito muito essa história. E na época era a época da URV, então o dólar tinha baixado, que era uma URV era $1, tal, aquela coisa toda. Eu comprei a calculadora, lembro do preço dela até hoje, $75. E aí, como estava 1 para 1 o câmbio, eu consegui comprar porque ela era muito cara. E eu realmente comecei a aprender aquilo. E aí, no segundo período, na verdade acho que segundo ou terceiro período do curso de administração, como eu ia de ônibus, né? Eu saía de Itabirita, era 1 hora de ônibus para ir, 1 hora de ônibus para voltar, eu era o primeiro a chegar a ser deixado pelo ônibus, então eu ficava estudando e o último o ônibus a pegar. E aí eu ficava também estudando, trocava muita ideia com os meus professores. E aí um belo dia, no clube da minha cidade mesmo, lá, um clube que a gente frequentava, eu tô lá num domingo distraindo, né, tal, e aí um contador da minha cidade começa a puxar assunto, a gente se conhecia e tal, e era um contador muito famoso, muito conhecido, falou, olha, esse negócio que você tá aprendendo aí, eu falei da matemática financeira, eu tava maravilhado com cálculo de juros, com aquela coisa toda, falou, esse negócio aí me interessa, eu tô com um cliente que fez um projeto tá precisando de fazer um financiamento e o banco pediu um plano de negócio. Estava na época de um programa chamado Brasil Empreendedor. E aí, eu ganhava
como funcionário da prefeitura no programa do Sebrae, na época era R$350. Na época, 350, eu não lembro mais da unidade, R$350, acho que era isso. Pra você ter ideia, minha faculdade custava 320. Nossa. Então, empatava, cheque especial, pagar. Aí a prefeitura às vezes apoiava a gente de ônibus, então tinha aquelas coisas, mas o fato é que aí quando esse contador, né, falou comigo, eu falei, me dá lá o projeto para eu ver. Aí, Felipe, eu peguei, comecei a ler o projeto que o contador até então tinha preenchido. Rapaz, sabe aquela coisa assim, né? O contador tem muito trabalho. Aí chega o cliente pedindo para fazer uma coisa que não tem a ver com contabilidade. E eu comecei a ver uma série de erros no projeto. Começava falando de um jeito, terminava falando. No meio do caminho, ele falava que queria vender 120 mil. No início era 200 mil, no final era 80. Todo descompensado o projeto. E se você estava pegando financiamento, cálculos de juros errados, sistema price, saque, por aí afora. Bom, então, o que eu fiz? Eu falei, vou mexer nesse projeto. E aí mexi nesse projeto como um todo. E na hora que eu mexi nesse projeto como um todo, mexi daqui e dali, entreguei o projeto todo bonitinho e tal, mandei para o contador. Na hora que eu mando para o contador, e naquela época não tinha celular não, detalhe. Era telefone fixo. Aí o telefone fixo lá de casa toca. Marcos, tenho uma notícia para te dar. O projeto foi aprovado. Eu vou, que beleza e tal. Aí eu falei com ele assim, então tá bom, me conta uma coisa. Tem mais outro para fazer? Ele falou, não, eu tenho mais outros. Só que esse você fez de graça. Quanto que você cobra? Eu falei, 50... Acho que foi isso mesmo, R$50. Cobrei R$50. Bom, eu ganhava R$320. Já começou. Cobrei 50. Para utilizar uma coisa que eu estava aprendendo na faculdade. E aí é que eu quero falar de você. Não basta você ter o conhecimento, no meu caso. Se você não utilizar isso, você não está empreendendo a partir do conhecimento que você tem. Simples assim. É ação. Agir a partir de uma identificação de uma oportunidade, né? Esse programa Brasil Empreendedor, bem dizer, obrigava os empreendedores que queriam pegar financiamento a fazer um plano de negócio. Tinha que ter toda uma burocracia, tudo. Aí, fiz o projeto, telefone toca, passou. E eu trabalhando no programa do Sebrae, e que horas que eu fazia o projeto? Chegava da faculdade à noite, chegava por volta de 00:30, tomava um banho. Eu conto essa história, o povo morre de rir, porque na época, na minha casa, a conexão era a conexão de escada da IG, não tinha internet, fibra ótica, não tinha essas coisas não. Depois da meia-noite era de graça, né? A internet de graça, a hora que você põe pra conectar, ficava assim, dava uns barulhos todo maluco lá, aquela coisa lá. Enfim. E aí, quando eu fiz o segundo e o segundo passou, eu falei, opa, tô achando que tem aí uma oportunidade de negócio. Então, hoje o empreendedorismo fala muito de que quando você empreende é quando você resolve uma dor ou uma necessidade. Eu não sabia disso na época, que chamava isso, que tinha esse nome, mas eu sabia que tinha uma demanda e que não tinha gente qualificada na minha cidade para poder fazer. Aí eu peguei, ele falou, tem outro, quanto que você vai cobrar? Eu falei, 200. Ele falou, mas aumentou demais. Eu falei, não, o primeiro foi para você conhecer o meu trabalho, o segundo foi para você ter confiança de que ia ser aprovado, mas o tempo que eu levo é 200. E eu ganhava 320. Muito bem. Comecei a ganhar uma graninha, cara. Aí comprei um computador melhorzinho, na época foi um 286, e comprei uma impressora HP 692C, mas dividido com a minha irmã, porque não tinha dinheiro, não, custava caro. Minha irmã também estava começando a trabalhar, a gente foi e dividiu isso, né? Cara, aí eu comecei a fazer os projetos já de um jeito diferente. Eu entrava no site do Banco do Brasil, pegava logo do Banco do Brasil, já fazia bonitinho. Aí já fazia estilo todo, Marcos Fábio. Aí já fazia todo. E aí eu ia deitar quase todo dia, 2 horas da manhã, ficava cansado, mas e eu comecei a fazer 2, 3 projetos. Você ganhava mais com o projeto e com o seu salário? Não, comecei a ganhar mais do que com o meu salário. Mas como eu estava nesse programa do Sebrae e gostava muito do que eu fazia, né? Eu falei, não quero. E ali eu conheci alguns consultores. E aí tinha 2 consultores, Marco Aurélio Pereira Lins e Joaquim Barreto, do Grupo 7 Consultoria na época.
E aí eles começavam a prestar serviço de consultoria para algumas empresas da minha cidade que eu indicava e eu ficava maravilhado com aquilo. Falava aqui, deixa eu fazer alguma coisa para vocês, eu faço de graça. Deixa eu ir lá na empresa buscar os dados, né? Deixa eu carregar a mala para vocês. E aí eles deixavam. Eu ia, buscava os dados, dava o tratamento dos dados, comecei a aprender um pouco de computador, fui fazer um curso de Excel na época. E aí eu comecei a perceber que ali tinha um negócio. E os meus projetos começaram a ser tão aprovados que um belo dia o gerente do banco da Caixa Econômica Federal me chama para uma conversa. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que ele está querendo comigo? Ele falou, não, eu estou vendo seus projetos aqui e eu quero te indicar. Você tem um cartão da sua empresa aí? Eu, uau, não tenho cartão da minha empresa, não tem sequer empresa, né? Aí, na época eu falei com ele que eu ainda não tinha, que eu estava pensando e tal. E aí eu peguei, passei meu telefone para ele. Aí, Felipe, eu lembro que eu fui na papelaria, eu comprei uma folha de papel cartão e imprimi naquela HP o cartão com meu nome e tal, aquela coisa toda, né? E aí, o que acontece? Quando eu comecei a fazer isso, eu vi que ali tinha uma oportunidade de negócio. Só que o tempo passou e, como eu era funcionário da prefeitura, veio a mudança de política, e aí nessa mudança de política, o prefeito que entrou era do partido, viu que o que eu fazia, porque eu era do programa do Sebrae, dava muita visibilidade, e aí resolveu me tirar. Ele não podia me mandar embora, que eu era concursado, resolveu me tirar e mandou para um outro lugar, lá para a Secretaria de Educação. E eu ainda fiz coisas lá, escrevi um projeto lá que conseguiu uma Kombi para a cidade. Eu sempre comecei a ver essas coisas. Mas como o trabalho lá foi muito bem feito, foi um trabalho muito legal, esse trabalho ganhou notoriedade. E o Fernando Henrique Cardoso, na época o presidente, falou desse programa do Proder num programa de rádio. Eu, na terça-feira, meu telefone tocava de tudo enquanto é jeito e tal. E quando houve essa mudança de política, eu tinha, antes de sair, eu estava treinando a pessoa que vive no meu lugar, chega uma pessoa lá, em Itabirito, Zé Raimundo Delgado, falou, você quer o Marcos Fábio? Sou. Prazer, Zé Raimundo Delgado, secretário de administração de Santa Luzia, o prefeito mandou te buscar para você trabalhar com a gente. Nossa. Desse jeito, porque ele tinha ouvido no rádio que... Eu falei, mas como assim e tal? E aí, cara, eu fui. E aí eu já tinha 26 anos, fazendo faculdade ainda, me mudo para Santa Luzia. E aos 26 anos eu me tornei secretário de Desenvolvimento Econômico. Com 26 anos, secretário. 26 anos, né? Bacana. Porque toda a trajetória que eu havia construído lá na cidade, que o Proder é um programa de desenvolvimento, que é de atração de empresa, de apoio à empresa. E, cara, e fiz, graças a Deus, um trabalho bom. Levamos, na época, a Quartzolite para a cidade. Então, hoje, lá em Santa Luzia, tem uma fábrica da Quartzolite. E aí fizemos muita coisa legal lá e tal. E aí, quando foi em 1999, eu estava me formando na faculdade. E no dia da formatura, e muita coisa legal aconteceu e tal, mas talvez uma das coisas mais legais é que meus colegas do Sebrae estavam na formatura. Aí o Freitas, que você conhece, na época ainda não era o gerente do Sebrae, era um técnico na época, falou assim, parabéns pela formatura, eu tô aqui para dizer que o chefe mandou vir você trabalhar com a gente agora que você formou, porque você não entrava no Sebrae. Informar. Não, cara, aquele dia eu fiquei radiante e tal, e aí em 99... Então, durante esse tempo que eu fui secretário, a ideia da consultoria e os projetos paralisaram, que eu fui fazer outras coisas. E quando foi 5 de abril de 99, eu me tornei realmente funcionário do Sebrae, que antes era um funcionário contratado por outro programa. Aí, tem que pegar a cronologia aqui, né, para entender isso. Aí, quando foi em julho de 99, não, melhor dizendo, desculpa, aí fiquei um ano lá no Sebrae. Quando foi em julho, tinha uma pessoa que trabalhava em Divinópolis, que foi demitida por uma série de demissões que sabia acontecer, e me convidaram para vir para Divinópolis. E aqui eu cheguei e vim assumir o escritório do Sebrae aqui. E daqui eu conheci pessoas muito bacanas e tal. Inclusive uma dessas pessoas que era estagiário na época, hoje é o gerente do Sebrae daqui, que é o Léo. Então, assim, muita coisa legal aconteceu. E dali, como eu já tinha formado, eu comecei a fazer minha pós-graduação. Logo quando eu comecei a fazer pós-graduação, o Léo, que era, na época, estagiário, estudava numa faculdade daqui, que era a FACED.
me apresentou o coordenador de curso de administração da Faced. Aí eu fui lá conversar com ele, aí tinha o status do Sebrae, aquela coisa, começo a dar aula em faculdade. Só que em 99, quando eu entrei no Sebrae, eu fiz meu Empretec, que é um curso de empreendedorismo que o Sebrae tem com a ONU, indico para todo mundo, muito legal, que é do descobrimento para você praticar essas características do comportamento empreendedor. E lá eu escrevi minhas metas. Eu estava entrando no Sebrae naquele ano, e minha meta era sair do Sebrae, montar uma empresa de consultoria, retomar a ideia Já entrou querendo sair. da consultoria e dar aula. Eu queria dar aula na faculdade, a consultoria e a outra coisa que era da meta. Era eu ter uma experiência internacional. Eu queria aprender inglês para ter uma experiência internacional. Bom, e aí vi para Divinópolis, comecei a trabalhar no Sebrae, também a ideia da consultoria adormecida. Mas aquilo foi crescendo dentro de mim, eu vendo a demanda e tal. Eu entrei no Sebrae 5 de abril de 99. Conheci um consultor daqui. Essa pessoa se demonstrava uma boa pessoa, um parceiro e tal. Comecei a indicar muita coisa para ele. E aí eu falei com ele, eu tô pensando em sair e montar uma consultoria. E na época, é engraçado que quando você toma uma decisão, como é que o universo conspira, né? Às vezes ele espera de você a decisão para conspirar. Eu peguei, quando eu tomei a decisão que eu vou sair, o diretor da faculdade que eu dava aula, aí nisso eu comecei a dar aula em outras faculdades, e aí as pessoas começaram a gostar muito de mim, do meu jeito de dar aula e tal. E aí esse diretor da faculdade, o dono da faculdade, estava começando a inaugurar uma área comercial na faculdade, porque o vestibular não estava mais aquela coisa, tinha que ter. Me convidou para assumir a área comercial, foi pronto. Era só 20 horas por semana, beleza, deixo o Sebrae, trabalho 20 horas, depois me dedico à consultoria. E aí começamos um projeto da consultoria, eu e o Ricardo, e isso decolou, e durante anos eu pude empreender a partir do conhecimento, tanto do conhecimento que eu aprendi todos os dias na sala de aula, como dos cursos que eu fazia. E eu sempre tive uma neura, Felipe, que era assim, se eu aprendi uma coisa hoje, eu tenho que usar amanhã. Mas por que isso? Porque o conhecimento, quanto mais você usa, mais você tem. E aí, então, essa minha história seguiu, essa empresa de consultoria cresceu, até que, há 3 anos atrás, em 2019, nós tínhamos sócios, vieram outros sócios para o projeto. Eu comecei a ter aquela coisa assim, né, de eu querer fazer algumas coisas, e às vezes os outros não queriam, e eu comecei a ver que minhas ideias não eram mais já aceitas por todos, e aí eu resolvi sair e começar uma empresa de consultoria do zero. Então, aquela empresa que eu sonhei lá na faculdade, comecei a trabalhar, deixei ela para trás. Foi uma atitude de anos, né? muitos anos, quer dizer, um negócio que começou lá na faculdade, trouxe para cá, o nome cresceu, ficou famoso, tal. E aí eu peguei e comecei a empreender a MF Gestão de Negócios, que embora meu nome é Marcos Fábio, então MF Marcos Fábio, mas vem muito mais de mentalidade livre, de pensar fora da caixa. Então o Mindset Freak foi um termo que eu aprendi com a inovação. Bom, então para a gente tentar fechar essa história, eu comecei a entender que dava para você empreender a partir de qualquer coisa, principalmente do conhecimento. Eu me lembro que quando eu estava nessa empresa de consultoria ainda, eu resolvi ir para uma feira em Nova York. E os meus sócios na época não aprovaram a minha ida no sentido da empresa pagar para mim. Eu falei, não, eu vou do meu bolso. Né? Vou gastar dinheiro do meu bolso, e fui do meu bolso. Atitude, né? Independência e autoconfiança, uma outra característica empreendedora. Eu vou do meu bolso. E lá, Felipe, eu aprendi tanta coisa, que de lá eu comecei a rascunhar e montei uma palestra que chama Gestão em Tempos de Hipercompetição, Desafios e Tendências. Eu já fiz essa palestra mais de umas 80 vezes. Pagou. Não, pagou mestrado, pós-graduação e tudo mais. E aí, cara, é isso. Sempre estudei, fiz mestrado e tal. Então, como que o empreendedorismo entrou na minha vida? Entrou um pouco pelos exemplos dos pais, entrou também pelo conhecimento, empreender a partir do conhecimento. E nesse meio do caminho, eu sempre fui doido para ter uma loja de calçados. Aí, eu ainda na empresa de consultoria, aparece uma oportunidade da franquia da Havaianas. Eu falei, meu Deus, mas só que não era para Divinópolis, era para Sete Lagoas. Aí o Cláudio, que era meu cunhado, trabalhava como supervisor do Boticário. Eu chamei e falei, Cláudio, tem uma oportunidade da Havaianas. Eu tenho capital. Se você topar mudar para Sete Lagoas, nós abrimos. Ele falou, nossa, mas como é que fica e tal? Topamos o negócio.
abrimos a Havaianas. Logo em seguida veio depois a segunda loja, graças a Deus as lojas estão aí até hoje. No ano passado nós fizemos, foi comemorado 10 anos de loja e 10 anos depois também, eu já dentro de outras prioridades, negociei com o Cláudio e eu falei, Cláudio, toca o negócio sozinho, que eu quero focar na MF Gestão de Negócios, está crescendo, então a gente fez um bem bolado lá. E agora estamos empreendendo um novo sonho, né, de construir realmente um negócio ligado ao conhecimento que tem um grande propósito de ajudar os negócios do Brasil a prosperarem. A gente vê tanta dor nas empresas, tanta gente que empreende, mas não tem conhecimento, comete velhos erros. Eu sempre falo, já que é para cometer erro, vamos cometer novos erros. Os velhos, nós temos experiência aqui, contrata a gente aqui que vamos fazer. Então essa é a história, né, uma história contada assim, né, de forma mais veloz aí, tem muitos recortes dessa história muito, muito legal, de muitas coisas que aconteceram. Mas o que eu trago para mim é isso. E aí, era uma paixão minha ser facilitador do Empretec. Ah, lembrei, foi isso. Na verdade, não era viagem internacional, não. Eu coloquei no Empretec que eu queria ser facilitador do Empretec. Porque você fez o Empretec e gostou. Me identificava. Bacana. E aí, alguns anos atrás, eu fazendo um trabalho de consultoria junto com outro consultor que é facilitador do Empretec, a gente trabalhou junto e falou, você tem perfil, vou te indicar. E aí indicou, eu comecei a fazer o treinamento, um treinamento pesado, muitas horas de treinamento, e aí eu me tornei facilitador do Empretec. Então, quer dizer, né, aquelas metas foram alcançadas e depois eu já construí outras, porque se tem uma coisa que eu sempre falo é coerência. Aquilo que eu ensino é aquilo que eu pratico. Então essa foi a história, foi assim que eu cheguei até aqui. Eu sou muito grato às pessoas que passaram pela minha vida, eu sou muito grato a uma pessoa que trabalhava na prefeitura de Itabirito, Geraldo Magela, eu sou grato a ele, eu sou grato ao Deus Dedite que me convidou e eu pude retribuir. É tão legal quando você pode retribuir em vida para uma pessoa. Logo quando eu deixei a Secretaria de Desenvolvimento de Santa Luzia, o Deus Dedite, que era o secretário de desenvolvimento que me convidou para Itabirito, estava desempregado. Eu convidei ele e ele aceitou o convite. E o Zé Raimundo, que era o secretário de Desenvolvimento Econômico, virou prefeito de Santa Luzia depois. E a gente tem uma amizade muito grande. E aí, recentemente, eu até indiquei o Zé Raimundo também para poder trabalhar num programa que tem o prefeito empreendedor. O Sebrae estava à procura de gente com experiência. Então, assim, foi muito legal. Tem muitos recortes dessa história aí legais, né? Mas... o bacana é que as pessoas vão começar a conhecer um Marcos Fábio que eu acho que eles não conhecem, né? Entender um pouco da história daquela pessoa que muita gente se inspira. É engraçado que, por experiência própria, todo mundo você vê do meio, que já fez, que já foi seu aluno, quando você fala Marcos Fábio, a pessoa, Marcos Fábio, esse cara é foda. E não foi uma ou duas pessoas, a maioria das pessoas, sim, que tiveram aula com você, falam isso. Quem já foi seu cliente na consultoria, fala a mesma coisa. Quem trabalhou com você, fala a mesma coisa. E ver que essa pessoa, que não é só empreendedor, mas o humano que o Marcos Fábio eu acho que depois de escutar e ver essa história, vai ficar mais fã ainda, entendeu? De toda a história do Marcos Fábio e tudo que ele tá construindo. Porque tá construindo, porque não parou. Tem muita coisa que vai acontecer ainda. E aí o que acaba acontecendo, né? Você tem que estudar. E você falou que nós vamos falar aqui de inovação e sustentabilidade. Aí, cara, quando você pensa que você sabe muita coisa, você começa a estudar, você descobre que quanto mais você estuda, menos você sabe, né? E eu sempre com essa preocupação. Aprendi uma coisa, queria levar para consultoria. Aprendi uma coisa, queria levar para consultoria. Aprendi uma coisa, queria levar para consultoria para poder levar para os clientes para ajudar. E aí, até mesmo por causa do Empretec, eu comecei a prestar atenção mais nessa questão da inovação e tal. Mas, na verdade, foi até antes mesmo. O Empretec me ajudou muito tempo depois. Mas tem uma história legal. Quando eu fui tirar meu visto americano para ir para a NRF, eu podia tirar 2 tipos de visto. O B1 ou o B2. E aí eu resolvi tirar o B2, que era o mais caro e tal. E eu fui para os Estados Unidos, quando eu fui para Nova York, foi em janeiro de 2010, né? Para a feira. E aí... fui pra feira, beleza, falei, que bacana, tal, será quanto que eu volto aqui e tal? E aí isso foi em julho, acho que foi agosto, eu tinha ido fazer uma palestra em Barbacena,
E aí eu dava aula na faculdade ainda e tal. Aí quando eu tô voltando de Barbacena, passando por um lugar chamado Barroso mesmo. Eu lembro disso porque era onde o celular pegava, o meu celular toca, era quase meia-noite. Era o Jefferson, coordenador de curso. Max Fábio, você tem visto de negócio americano? Eu falei, tenho. Então prepara suas malas que você vai ganhar uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, na Babson College. Eu falei, o quê? Como? Onde? Do Por nada, quê? sem Para, do esperar. nada, sem esperar. Cara, aí quando eu cheguei sem entender nada, aí ele foi me contar a história que a faculdade que eu dava aula foi comprada pelo Pitágoras. E o Pitágoras tem aquela coisa, né, do banco que compra a folha de pagamento, que vai fazer a folha de pagamento dos professores, e o Santander na época tinha comprado, né, tinha ganhado a concorrência para poder fazer a folha de pagamento do Pitágoras. E ele deu uma bolsa para um professor de empreendedorismo fazer um curso na Babson College, que é uma universidade que fica em Boston, no mesmo lugar onde tem lá o MIT, Harvard, e Boston é uma universidade de referência no ensino do empreendedorismo, nos estudos de empreendedorismo. E essa bolsa tinha ido para um professor de BH. Só que o professor não tinha visto americano de negócios. E aí a bolsa veio para um outro professor. Aí procuraram na rede qual outro professor de empreendedorismo que tinha visto americano. E lá então veio um outro ensinamento. É melhor você estar preparado para uma oportunidade e ela não acontecer do que a oportunidade bater na sua porta e você perder porque você não estava preparado. E eu lembro direitinho no dia que eu fui tirar o visto, eu falei, vou tirar de visto de negócio, que vai que um dia eu vou, né, trabalhar ou fazer alguma coisa nos Estados Unidos. Então foi muito legal isso. Então assim, eu falo que tem muitas histórias. E aí lá eu começo a ter contato com a inovação. Lá eu aprendi alguns conceitos de inovação. Lá eu comecei a entender um processo que na época, isso em 2010, chamava Design Thinking. E aí eu comecei a entender aquilo, comecei a trabalhar com aquilo. E, coincidência ou não, 2 anos depois, o Sebrae monta uma turma do seu time, né, um time seleto lá de seus consultores, e pagou um curso pra gente na Babson College. A gente foi do nosso bolso, mas então eu retorno à Babson. Então eu estudei lá empreendedorismo e inovação, e no meu curso de professor empreendedor também, trabalhando para, né, disseminar o empreendedorismo aí para esse mundo afora. Então são 2 cursos distintos que você tem na Babson. Isso. São 2 extensões, não é pós-graduação, é um curso de extensão, mas estive lá em 2 momentos, foi muito legal. Bacana. Para contextualizar inovação, qual que seria a melhor forma? Assim, não, o que seria uma inovação? O que é um ato inovador? Então vamos entender essa história, vamos ver se eu consigo contextualizar isso rápido. Chegou um momento em que o mundo achou que não dava para inventar nada de novo. Certo. Tudo que se pensava, já tinha. Uhum. E aí ficou só na melhoria contínua. Então vamos pegar o que tem e vamos melhorar. Vamos pegar o que tem e vamos melhorar. Mas tem um psicólogo americano chamado Maslow, né, de sobrenome Maslow, acho que é Abraham Maslow, que fez a hierarquia das necessidades de Maslow. Começava lá com as necessidades de sobrevivência, passando pelas necessidades de segurança, até chegar de reconhecimento e autoestima. E o Maslow trouxe uma conclusão que virou quase que uma lei. E toda necessidade, quando satisfeita, dá lugar a outra. Bom, então vamos entender isso. Quando o mundo achava que não tinha nada de novo para inovar ou para inventar, porque como que sempre se pensou negócio? Eu tinha uma ideia, pensava num produto e eu ia pegar lá e ia vender aquele produto e tentar encontrar qual o cliente que tinha a necessidade daquele produto que eu inventei. Mas quando você começa a olhar para um olhar diferente, que não é mais de pensar num produto, mas se você começa a olhar para dores humanas não resolvidas ou mal resolvidas, você começa a ter aí um mercado. Então eu costumo dizer que uma pessoa com dor é um doente, mas muitas pessoas com a mesma dor é um mercado. Bom, então a invenção é quando você pega algo que não existe e inventa. Então alguém inventou o telefone. Alexandre Graham Bell inventou o telefone, ótimo. Thomas Edison inventou a lâmpada. E depois, bom, teve muita inovação no telefone, muita inovação na lâmpada, e você pode ter inovação tanto no produto quanto no serviço. Eu gosto de dar nas minhas palestras o seguinte exemplo. Pensa aí que você tem um carro de avanço tecnológico, um Tesla. E você tem aí o quê? Um carro antigo, pega aí, sei lá, uma variante, um Fusquinho, uma Brasília.
Os dois têm limpador de para-brisa com o mesmo princípio de funcionamento. Uma borracha com um movimento intermitente raspando no vidro e tirando a água do vidro. Aí você fala, poxa vida, o símbolo do avanço tecnológico e algo lá atrás tem o limpador de para-brisa com o mesmo princípio. Tá, mas inovou-se no serviço. O limpador de para-brisa lá da Fusquinha da Variante tinha 2 velocidades, como no muito. Você, para poder injetar água no para-brisa, era uma borrachinha do pé que você apertava. Aí veio a bombinha elétrica, depois veio o limpador com 3 velocidades, função intermitente. Hoje você tem sensor de chuva no para-brisa que você nem precisa, não tem que acionar. Então, você vem melhorando isso de forma a melhorar a experiência do cliente. E quanto mais você melhora a experiência do cliente, ele reconhece isso, ele tira a mão do bolso e paga. E se ele paga, então foi uma inovação que fez você pagar por isso. Você pagou porque reconheceu aquela inovação. Então, quando você olha isso, o iPhone foi a inovação. E qual foi a grande inovação do iPhone? Porque quem faz o iPhone ser o iPhone não é só a Apple, mas todo mundo que desenvolve os aplicativos que tornam a vida de quem usa o telefone mais fácil. E por que eu falo, então, de Maslow com dores da hierarquia das necessidades e quando uma necessidade satisfeita dá lugar a outra? Pelo seguinte, eu já perdi muita festa quando eu estudava no grupo, porque lá em casa tinha telefone, mas me ligava e eu não estava lá. Uhum. Era final de semana, eu estava brincando na rua, seu colega te ligou. Aí você chegava na outra semana, não, Marcos, você não atendeu o telefone, nós fomos pro sítio, foi uma farra boa. Aí eu falava, poxa vida, se tivesse um jeito do telefone estar comigo direto, eu não sabia que chamava celular. Inventaram o celular. Resolveu um problema de você não estar preso a um fio. Mas gerou 2 outros. Uma necessidade satisfeita deu lugar a 2. Agora você tem problema de bateria e rede. Então, o próximo cara que resolveu o problema de bateria vai ser uma inovação que a galera vai pagar por ela. E paga caro. Então, vamos imaginar, fotovoltaica. Já imaginou se o meu celular, se for a tela dele for fotovoltaica, que você capta energia e ele se recarrega automaticamente? Pô, esse cara, o dia que inventar isso e conseguir dar conta disso, ele está inovando. Ele está pegando uma coisa existente, melhorando de forma significativa, tá certo? E gerando valor, ou seja, que o cliente está disposto a pagar. Então, isso é inovação. Quando você resolve um problema ou uma dor de um conjunto de clientes, um grupo de clientes, e que é reconhecido e que você está disposto a pagar por ele. Então, de uma maneira resumida, vamos entender assim como uma inovação para as pessoas não acharem que é só invenção, né? O Elon Musk colocou um carro na tecnologia. As fábricas de automóvel colocam a tecnologia no carro. Então tá uma inovação na concepção do produto, né? Então é isso. Um exemplo também de inovação que eu gosto muito é do iFood. Que antigamente as pessoas passavam horas e horas querendo pedir um sanduíche. O iFood veio melhorar o jeito de pedir e tirar essa dor, né? Que era um mercado muito grande. E vamos entender, a história do iFood, se você entrar no site e ler, a grande inovação do iFood não foi para resolver uma dor minha ou sua que queria pedir comida. A grande inovação do iFood é que o iFood nasceu com um propósito claro de ajudar os pequenos restaurantes a vender delivery. Porque ele percebeu a dificuldade que eles tinham em vender delivery e falou, vou solucionar a vida desse cara. Isso é uma dor que muitos têm, que não conseguem vender delivery, eu vou criar um jeito de fazer. E quando ele resolve essa dor, ele resolveu um problema tanto do cliente quanto do usuário. Então, se você for entender dentro da metodologia linguagem e inovação, o usuário somos nós, eu e você. E o cliente é quem? É o restaurante. Ele nasceu para resolver o problema do restaurante. Mas quando ele faz isso, facilitando a vida do cliente de um jeito diferente de pedir comida, ele rapidamente cria fama. Então, criei a fama porque eu resolvo para resolver a dor do restaurante, ele criou um aplicativo que resolveu a dor do usuário e aí, sucesso total. Né? E isso é até uma coisa, porque aí você vê hoje o quê? O iFood dominou tanto o mercado do delivery de restaurantes que os donos de restaurante começam a sofrer com taxas altas e eles tentam criar sua própria rede, uns criam o seu próprio aplicativo depois que ficou famoso para tentar sair fora, mas é inegável que o iFood cumpriu muito o propósito dele de ajudar os restaurantes a vender delivery, né? Gostei de uma coisa que você falou, fala olhando para essa câmera aqui que eu achei muito legal.
quando tem uma dor, o negócio da dor, tem uma pessoa só é dor. Se tiver muita pessoa é um mercado. Vamos lá. O que a gente diz é o seguinte: quando você tem uma dor, você tem um doente. Quando você tem muitas pessoas com a mesma dor, você tem um mercado. Exemplo disso? Vamos lá. A indústria farmacêutica investe dinheiro em pesquisa para resolver dores que todo mundo tem. Quando você tem um paciente que tem 1 em 1 milhão, uma doença rara, somente laboratórios de governo para poder dar conta de fazer isso, porque é muito caro investir numa pesquisa, sendo que a solução para essa dor não vai ter um mercado para pagar por ela, ou o remédio fica muito caro, não é isso? Então é isso aí. Tá vendo, gente? Esse é Marcos Fábio. Quando eu falei que teria um especialista para falar sobre empreendedorismo, eu não estava mentindo. Tá vendo? Vamos falar agora um pouco sobre sustentabilidade. Uma sigla que as pessoas estão usando muito, que é ESG, ESG, mas fica muita bagunça ainda na cabeça das pessoas. Eu confesso também que é uma coisa que ainda você fica pensando, mas será que vale para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de segmento? O que seria esse termo de inovação com sustentabilidade e também o ESG? Então vamos entender isso. Quando a gente tem toda a atividade empreendedora, ela já agrega valor, mas agrega custo. Ela pode resolver dor, mas ela também provoca dores. Né? Vamos entender dessa forma. Também vou tomar uma água aqui. Mas como assim, Marcos Fábio? Uma empresa que resolve uma dor provoca dor? Vamos lá, um hospital resolve a dor do povo. Certo. Você entra lá doente e sai de lá. Quero sair novo. Quero sair curado. Tá bom, mas para ela te entregar a cura, ela vai produzir o lixo hospitalar, seringas e tal. E aí você tem um problema, então, do descarte. Porque são materiais que estão contaminados e que não podem ser descartados em qualquer lugar. Então, ao mesmo tempo que ela resolveu uma dor, ela trouxe uma outra dor, porque é onde você vai dar o destino correto desse lixo e tudo mais. E é assim que funciona. Você resolve um problema e cria outro. É muito difícil você ter uma empresa que resolva um problema sem necessariamente criar outro. Só que, durante muitos anos, a exploração dos negócios sempre foi voltada para dar o lucro a qualquer custo. E aí, um belo dia, essas pessoas começaram a olhar, e principalmente as ONGs, a turma começou a olhar e falar assim, peraí, o planeta não dá conta de tanto só sugar, né? Se você não começar a pensar de um jeito que dá para coexistir os negócios e a vida e os recursos naturais, vai chegar uma hora que isso vai ter fim, isso vai se esgotar. Muito bem. Quando você começa a olhar para isso, e isso lá na Rio 92, que foi um encontro de ecologia que teve aqui, que é isso, os empresários ainda não estavam de olho nisso, não. Estava todo mundo olhando ainda só para receita, minhas despesas tem que dar lucro. Só a última linha, né? Última linha e olhar para isso. Mas as gerações começaram a estudar, os estudos começaram, né? Os estudos sobre o meio ambiente começaram a ser ensinados na escola, essas crianças começaram a trazer para dentro de casa, começaram a ver que é importante a preservação do meio ambiente. Não dava mais para você ter uma mineradora desmatando a custo de uma extinção de uma espécie, né? E começou a ter um olhar para isso. Mas isso ainda não fazia grande diferença. Por quê? Por que isso não fazia grande diferença? Não era dor? Não fazia sentido para as pessoas? Bom, então vamos lá. Quem é o rei do mercado? O cliente. O cliente. Muito bem. Então, se o cliente pedir e tiver disposto a pagar por uma casa invertida, a gente dá um jeito. Vai alguém aparecer uma casa invertida. O rei do mercado, o mercado é formado de clientes e o rei é o cliente. Quando que isso começou a mudar? Quando essa geração que foi educada na escola começou a não mais querer consumir de empresas que não tinham práticas sustentáveis. Quando eu era menino, eu comprava refrigerante em casco. Então, eu pegava o casco, ia lá no bar, comprava o refrigerante, voltava, né, tomava o refrigerante. Se eu queria comprar outro, eu tinha que levar o casco. O casco de vidro durava anos, né? Anos. Né? Se você não quebrasse, ele estava ali durante anos. Aí alguém veio com uma ideia de custo mais baixo, vamos fazer no plástico. Beleza. Aposentou-se os cascos, não tinha mais logística reversa, você não tinha que recolher aquele casco, não tinha que se preocupar com aquilo. E aí o que acontecia? Você deixou de usar os vasilhames de vidro reutilizáveis e começou a utilizar plástico. E aí você utilizava plástico,
comprava no plástico, não tinha que utilizar o plástico para recompra. Qual é o destino desse plástico? Lixo. Lixo, descartado de maneira incorreta, ou às vezes a rua. Vinha uma chuva, dava um enchente, o que você via boiando? Alagamento, as garrafas de refrigerante. E aí, dependendo da marca dessa garrafa, nem precisa estar com rótulo, porque você reconhece que é garrafa daquela. Então você já começava a ter uma propaganda negativa daquela empresa que você estava agredindo o meio ambiente. Mas isso só começou a mudar verdadeiramente quando o consumidor começou a escolher na prateleira, na gôndola do supermercado, empresas que tinham práticas sustentáveis, ou às vezes a empresa não tinha prática sustentável, mas ela não agredia. E quando o consumidor começou a não consumir daquela empresa que tinha claramente uma prática que agredia ao meio ambiente e tudo mais. Então, o ESG, né, E de escola, S de sapo e G de gato, que são as iniciais de 3 siglas no inglês, que é environmental, que é ambiental, o social, que é de social, e o G, que é de governança, governance, né, no inglês. Então, quando você tem essas 3 letras, significa dizer o seguinte, que as empresas que não olharem para o ambiental, para o social, não discriminar cor, credo, raça, começar a olhar que não adianta a empresa ser rica e a comunidade onde ela está ao redor está sofrendo, está pobre, não começar a valorizar as questões locais. E a governança. E por que governança? Porque a boa prática de governança vem de quando você tem os princípios da governança. Transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade corporativa. Uma empresa que tem governança tem responsabilidade corporativa. Uma empresa que tem responsabilidade corporativa de verdade, ela vai entender que ela é responsável por tudo que ela causa naquele ambiente. Então, uma empresa que tem responsabilidade corporativa não vai querer o lucro a qualquer custo arriscando a vida das pessoas. Não vai querer, para economizar, não comprar EPI, por exemplo. Não comprar EPI ou negligenciar uma regra de segurança porque custa caro e, de repente, pode matar centenas de vidas. Então, quando você tem a governança sendo praticada da forma correta, e se você é uma empresa que está olhando para o ambiente, para o ambiental e para o social, você diz que essa empresa é uma empresa que está em conformidade com o conceito do ESG ou ESG, né, com as iniciais no inglês. Então, quando você olha para isso, você começar a investir em gestão sustentável não é mais um modismo. Os empreendedores que estão nos assistindo, eles precisam entender que esse conceito não é um conceito de grande empresa, é um conceito de pequena empresa também. Você pode fazer prática sustentável em pequenas empresas. E aí, entenda uma coisa, empreendedor da pequena empresa, isso não é só moda não, isso dá lucro. Mas como assim isso dá lucro? Vamos entender. Quando você tem prática sustentável e tem um cliente que está olhando para isso, ele prefere o seu produto na prateleira do que do outro. Então você começa a conquistar a legião de consumidores e de fãs por uma prática social sua, por exemplo. E ele paga mais caro por isso. Pode pagar, não, nem vou dizer pode pagar mais caro, mas se ele já começar a escolher o seu produto em detrimento do outro, então você pega, por exemplo, né, eu tive a oportunidade de assistir em Nova York mesmo uma palestra do Ronnie Mesley, que foi fundador da Reserva. Hoje ele não está na Reserva mais. Ele escreveu lá o livro Rebeldes Têm Asas, né? E uma das práticas da Reserva era aquela prática de para cá 5P, 1P ou 20P, 1P. Acho que era 5P, 1P. Ou seja, para cada 5 produtos vendidos, um prato de comida para matar a fome de quem estava na rua. Essa prática conquistou o respeito de uma legião de pessoas que admiravam a marca por isso e compravam, porque eu não dou conta de dar o prato de comida, mas sabendo que eu estou comprando essa marca e essa marca dá isso, então isso transformou em lucro no caixa. Então a gente precisa de entender que então, o empreender, que é o conceito então de você trabalhar o empreendedorismo, que é a sua capacidade de realizar. Se você inova, porque para você empreender, você precisa trazer coisas novas. Você não vai empreender, quer dizer, você pode até empreender em negócios tradicionais, por exemplo. Você pode empreender num banco. Você pode empreender vendendo açaí? Pode. Você pode empreender com a loja de roupa? Pode. São negócios existentes. Mas quando você vai empreender em negócio existente oferecendo o mesmo valor para o cliente, você vai ter que disputar por preço. Você vai ter que ter o melhor produto com preço mais barato na melhor condição, porque roupa com roupa está todo mundo a mesma coisa. Agora, quando você traz o conceito de inovação
E não somente para além da roupa. Você tem ali uma causa, por exemplo. Ou tem um serviço. Incluso você pode ser escolhido pelo cliente justamente não pelo produto, mas por que você faz a mais. Então nós temos a junção aí dos conceitos, né? Empreendedorismo é sua capacidade de realizar. Inovação é quando você resolve uma dor que está mal atendida ou mal resolvida no mercado. Ou não resolvida também. Por exemplo, Felipe, eu viajo muito. 5 mil quilômetros por mês. Imagina na hora que inventaram o teletransporte. Tô lá na fila para comprar. É uma dor. Vai otimizar muito tempo. É uma dor ainda humana, o quê? Não resolvida. Ah, mas é possível? Então você tem que olhar os 3 conceitos. Tecnicamente possível, economicamente viável e valorizado pelo cliente. Ou seja, resolve uma dor, é tecnicamente possível, dá para fazer e é economicamente viável. Ou seja, se você for empreender naquilo, dá para ganhar dinheiro com aquilo. Bom, então você tem o mínimo para poder começar um negócio. Aí você fala, não, mas o teletransporte? Bom, eu vi o Dr. Spock de Jornada nas Estrelas, menino, conversando pelo relógio com o outro. Hoje você tem o Apple Watch, você tem relógio que conversa. Mais interessante, já se transporta um átomo de um canto da sala ao outro. Nós somos feitos de átomo, então acho que isso é só uma questão de tempo. Bom, mas enfim, acho que dentro do que você me provocou aí para falar da história, né? Então, comportamento empreendedor, né? Olhar para dores não resolvidas ou mal resolvidas. Hoje, lá na porta da empresa, uma mulher parou e me perguntou assim: o que está faltando na cidade que eu possa montar? Vocês dão essa dica? Ou então, quando as pessoas me perguntam: o que eu posso montar que não tem concorrente, que gasta pouco dinheiro para montar e que tem pouco empregado? Eu falei, meu Deus, se eu soubesse eu não te contava, eu montava para mim. Essa pessoa que é uma inovação, ó. Que é uma inovação, né? Aí eu disse para ela, não é bem assim, você tem que entender algo que tem a ver com você, com o seu propósito, e entender se tem pessoas, muitas pessoas com a mesma dor da qual você está se predispondo a resolver, né? Show. Então, para finalizar, quero falar um pouco sobre o nome do podcast, Olhar Empreendedor. O Marcos, que é autor do livro Olhar Empreendedor, vai sair a nova edição. A nova edição agora sai. Vai sair a nova edição. Né? Vai sair também um outro livro da MF e tem outros projetos também que está saindo do forno. Eu queria que você falasse um pouco sobre o novo livro, sobre alguns projetos que estão vindo na MF, alguns projetos que já estão rodando na MF, que talvez possa ter a segunda edição. Então, eu queria que você decorresse um pouco sobre esses assuntos, por favor. Bom, quando a gente vai falar de comportamento empreendedor, nós estamos falando de iniciativa, né? Busca de oportunidades e iniciativa, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático, busca de informação, persuasão e rede de contatos, né? Persistência e comprometimento, exigência de qualidade e eficiência, são os comportamentos empreendedores pesquisados por David McClelland, que virou o Empretec, que é esse seminário que eu tanto gosto, que eu divulgo e por aí afora. Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque eu aplico isso na minha vida pessoal. E quando a gente aplica isso na vida pessoal, a minha componente de planejamento ela é muito forte. Então eu sou uma pessoa de planejamento, eu gosto de planejar, porque quando você planeja, você tira as ideias que estão aqui e coloca no papel. Então, tem muito mais força eu falar, estou pensando em escrever um livro, do que eu estou sonhando em escrever o livro. Porque pensando já está no plano do pensamento. Agora, se eu falar, já estou com o projeto do livro pronto, isso é mais caminho andado ainda, né? Quando eu, militando aí nessa coisa do empreendedorismo e na consultoria, eu recebi um convite do Fernando, quero agradecer aqui pessoalmente o Fernando do Gazeta, para escrever no jornal. E aí lá eu comecei uma coluna chamada Olhar Empreendedor, que eu escrevia temas ligados ao mundo corporativo. E sempre temas complexos de uma forma leve. E escrevi durante 11 anos. Acho que foi isso. Bom tempo. Durante muito tempo. E hoje eu ainda escrevo, mas de forma mais passada. E aí eu comecei a perceber que aquela audiência, daquelas pessoas que gostavam tanto dos artigos, falei, gente, se eu fizer um compilado desses artigos, isso pode virar um livro. E aí, como era um livro que a gente trabalhava muito essa visão empreendedora, essa visão de gestão, né, eu falei, que nome que eu vou dar para isso, né?
Eu falei, gente, acho que eu quero fazer com que as pessoas tenham um novo olhar, um olhar mais empreendedor sobre as coisas. Então veio o Olhar Empreendedor, lancei o livro em 2015 e por causa das minhas palestras, fazia palestra, vendia livro, fazia palestra, vendia livro, venda, a edição esgotou. E aí aquela coisa de todo homem que tem que ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, eu já tinha tido um filho, já tinha plantado uma árvore, já tinha tido um filho, plantei a árvore, faltava escrever um livro, a hora que eu escrevi o livro eu falei, agora tá completo. Mas eu comecei a perceber que as pessoas estão pedindo, eu vou no lugar, que livro é o seu e tal. Então agora o que eu estou fazendo? Eu estou modernizando ele, estou trabalhando isso e tal. E também na consultoria, o que a gente faz lá é muito legal, cara. De verdade, o que a gente faz lá é muito legal. Transforma vidas. Transforma negócios, vidas. É muito legal. E eu fico pensando assim, aquela pessoa que não tem acesso à consultoria. Bom, ela pode comprar o meu curso online, né? mfgestão.com, né? Não, é curso.mfgestão.com. É isso mesmo, né? É isso. Vai estar o link na descrição. Vai estar o link na descrição. Até a hora que... curso.mfgestão.com. É um curso online que eu tinha que tirar esse conhecimento dentro de mim, porque eu tenho uma palestra no YouTube que está com milhares de visualizações, centenas de milhares de visualizações, e aí as pessoas pedindo o curso, falei, eu vou gravar o curso, mas tem gente que é da leitura e tal. Falei, poxa vida, não seria legal também se a gente pudesse escrever a 4 mãos com os consultores da MF um livro que ajudasse essas pessoas a gerenciar melhor o seu negócio, preservar empregos, são famílias empresárias e preservar. Então foi isso que a gente fez. E a gente idealizou. Está no planejamento, já tem a reunião de kickoff do projeto, já tem o que vão ser os tópicos, e a mesma coisa é da segunda edição. Então, quando eu falo que eu sou um homem de planejamento, o que eu falo? Eu olho para aquilo que é dor, né, e a gente começa a perceber. Então, veio a jornada empreendedora, tem agora que está no forno, que eu estou terminando de escrever o curso Como Empreender Seu Próprio Negócio. É muita gente que procura a gente para poder começar o seu próprio negócio. Pode ser, de repente, você que está aí cuidando da edição aí atrás, falou, poxa, eu quero empreender meu negócio, por onde começar? E eu sempre falei isso hoje para a pessoa que estava lá na porta. Para que cometer os mesmos erros se você pode cometer novos erros? Deixa que os erros básicos a gente atalhe o caminho para você, te mostrando o caminho das pedras de como que você pode empreender. Então tem muitos projetos, a MF, graças a Deus, né, a gente tem um projeto de crescimento muito bacana para dar oportunidade para as pessoas. Então é isso, Felipe, assim, né, o convite para vir falar de empreendedorismo, e eu espero que você também traga outros empreendedores aqui para contar a sua história, porque empreender nada mais é do que a vontade indomável de você realizar alguma coisa. E as pessoas falam, mas você não tem medo? Todo empreendedor tem medo. Ué, mas fica parecendo que o empreendedor não tem medo. Não, ele tem medo. Só que a vontade do realizar dele é maior do que o medo. Ele tem medo, mas a vontade de fazer é maior do que o medo. E como eu aprendi na Babson College, todo empreendedor tem risco, tem incerteza que o ambiente é incerto, mas mesmo assim ele age. Então é aquele cara que tem ação mesmo diante do risco e da incerteza. Muitos preferem ficar nos seus bolsões de certeza e não realizar algo, e sim trabalhar para quem vai realizar, né? Esse é Marcos Fábio. Segundo episódio chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado, que tem muito conteúdo bacana. Marcos, obrigado. Obrigado mesmo. Foi muito enriquecedor todo o conhecimento que você trouxe. Tenho certeza que as pessoas que vão ver, que estão assistindo o podcast, gostaram. Ficou aquela pulguinha, nossa, eu vou começar a empreender, seja no meu local de trabalho, seja na minha comunidade, seja com meus amigos. Vai ser muito importante esse podcast, que eu tenho certeza que vai tocar e tocou muitas pessoas que assistiram. E você aí, ó, que estava assistindo esse podcast, não esqueça de se inscrever, não esqueça de dar like, comenta também, comenta o que você achou da entrevista com o Marcos, quais assuntos que vocês querem que nós abordamos, certo? E é isso aí. Compartilha também. Compartilha para todo mundo que você conhece, que quer empreender, que tem esse estilo empreendedor. Coloca no seu grupo do WhatsApp, no seu grupo dos amigos. E vamos, que tem muita coisa vindo por aí. Tem muito episódio bacana. Continua acompanhando a gente nas nossas redes sociais. Tem muito conteúdo atualizado todo santo dia. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Marcos, pela presença, muito obrigado pelo conhecimento e pelo conteúdo que você trouxe pra gente. Obrigado, Felipe, e parabéns pelo podcast. Eu acho que
Tava faltando isso aqui na nossa região. É isso aí. Obrigado, gente.